Olá, para quem está entrando agora, a gente está aguardando o William Persil entrar para a gente começar às 9 horas a nossa live sobre congruência na liderança em tempos de crise. Daqui a pouquinho, às 21 horas. Tudo bom? Tudo bem, Flavinha? Cara, que prazer enorme te receber aqui e poder conversar com você hoje. Estou muito feliz mesmo. Você está inaugurando as nossas lives, né? Que delícia! Eu também fiquei super Que contente. Eu delícia. gosto muito do trabalho que você faz. E desde o primeiro momento que eu te encontrei naquele Master Coach, eu me conectei com a proposta. E para mim é um presente estar aqui compartilhando um pouquinho. Nossa, gratidão, gratidão. E é incrível isso, né? Deixa o pessoal ir entrando aí, a gente vai batendo papo, né? É incrível essa questão de conexão, porque a gente se conheceu, bateu papo numa tarde e parece que a gente é amigo de infância, né? E a gente tem essa coisa, né, de estar sempre um procurando, um seguindo o outro, um admirando o trabalho do outro. Podemos ficar tempos sem nos falarmos, mas sempre que a gente se fala é como se a gente tivesse visto há horas atrás, né? E, cara, um prazerzão ter você aqui. Pessoal, para quem está entrando aí agora, deixa eu explicar, né, William, para o pessoal, para eles entenderem um pouco dessa proposta. Nós temos um projeto, o Instituto Flávia Ramos tem um projeto que se chama a Revista Pessoas e Negócios, uma revista online em que a gente procura trazer o protagonismo humano na transformação dos negócios. Então, a gente procura trazer vários temas, né, na área de desenvolvimento humano e demonstrar dentro desses temas, dentro da revista, pessoas que transformam negócios, pessoas que trazem a diferença para os negócios através da sua criatividade, através de inovação, né? Então a gente tem ali inúmeras colunas que não vou conseguir falar todas agora, nem falar todos os colunistas, porque se eu for falar, eu vou ser injusta, eu vou esquecer alguém, né? Mas a gente fala de um modo geral sobre carreira, empreendedorismo, inovação, liderança. Me ajuda aí, Persil. Falamos sobre mais o quê? Diversidade, né? Diversidade, gestão, e eu não estou deixando você Recursos falar. humanos. Recursos, uma que é a minha a coluna, eu esqueci a É, minha coluna, né? Recursos humanos, enfim, a gente fala sobre vários temas na revista Pessoas e Negócios, e com esse momento que a gente está passando, né? A gente não fez esse ano, a gente ainda não lançou esse ano a primeira edição da revista do ano de 2020. Ela está aí no forno para sair ainda, e a gente fez um convite para os colunistas da revista, que quem topava trazer um pouco da revista para as lives, né? Trazer esses conteúdos que a gente divulga na revista para as nossas lives aqui. E convidei o William Persil, convidei todos da revista. Esse projeto da revista, nós convidamos os colunistas para trazer um pouco desse conteúdo, né, aqui para a página do Instituto, e que a revista Pessoas e Negócios, né, ela é um projeto do Instituto Flávia Ramos, e a gente vai falar sobre vários assuntos aí essa semana, semana que vem. Estamos começando hoje com o pé direito, né? Né, William? não é? Falando sobre liderança, né? Eu vou passar agora para o William se apresentar. Ele escreve a coluna Liderança em Voga, é o responsável pela coluna Liderança em Voga. Eu vou passar a palavra agora, tu fala aí, conta aí quem tu é, um pouquinho de você, né? E vamos bater esse papo. Bom, que delícia estar aqui falando um pouquinho de uma coisa que eu acredito que é sobre liderança, e é muito interessante quando a gente fala de liderança, a gente sempre vem na mente, né, que tipo, é o líder, é o que comanda, é o que faz. E eu aprendi a olhar com outra forma, né? Por mais que Uhum. eu tenha 25 anos de experiência sobre liderança em grandes empresas, eu também tenho o que eu sempre falo, né? Que são os gatilhos para que eu possa ter uma execução cada vez mais assertiva. E eu trago a liderança no ponto do como a gente lida com os nossos conflitos e como a gente lida com a nossa vida. As pessoas falam, mas na carreira você tem uma postura, no trabalho você tem outra, na sua família você tem outra. Eu posso até ter uma postura diferente, mas eu sou líder de todas elas e uma coisa vai influenciar na Sem outra. dúvida. Eu fiz uma pesquisa numa das empresas que eu trabalhei
depois da nossa certificação de coach, né? Então, falando da Roda da Vida para quem entende, quem não entende, dá um Google lá, que é uma ferramenta muito poderosa se você sabe aplicar. Porque ela fala de todas as frentes da sua vida, como que você autoavalia aquilo e você vai puxando os gatilhos para você poder equilibrar. Então, tinha uma operação que o tema era: as pessoas são vitimizadas, elas se autossabotam, elas são resistentes. Então, eu rodei várias filiais pelo Rio, comecei a fazer a Roda da Vida, aplicar a Roda da Vida. Depois disso, veio um diagnóstico. Qual era o diagnóstico? Vamos colocar lá na regra de 0 a 10, tá? 7.1, de uma escala de 0 a 10. 7.1, o maior impacto está na condição financeira. E aí é muito interessante, por isso que eu adoro essa ferramenta, que quando você vai trazer da situação financeira, isso vai para saúde, que isso vai para a espiritualidade, porque ele acaba não crendo, porque é frustrações, é problemas e tal e tudo. Isso vai impactar na saúde e, claro, que vai desencadear na parte de vida social, relacionamento amoroso. Ele vai desencadeando isso. Então, eu comecei a fazer um trabalho por cima daquele comportamento, daquela empresa aonde eu estava fazendo essa avaliação. E aí, São Paulo tinha uma característica diferente do Nordeste, e eu fui fazendo um trabalho baseado nisso. Em 6 meses, você não tem ideia a transformação que você acontece. É um trabalho que requer muito esforço e muito estudo para você poder ser assertivo. E aí você percebe que, cientificamente ou não, tudo números que falam. Então, quando eu falo da liderança, hoje talvez já esteja no momento mais confortável de saber lidar com essa situação, mas eu vejo pessoas que, desculpa a palavra, Flavinha, que estão na merda. Então, tem pessoas que não adianta você mandar frases motivacionais para ela, mandar vídeos motivacionais. Então, se você quer ajudar aquela pessoa, então, por exemplo, eu vi recursos aí, tipo, paga uma cesta básica, paga a empregada que não está na sua casa, eu vejo alguns posts nesse sentido. Sim. Então, talvez o que a pessoa quer é aquele apoio de sair do desespero. Né? Então, eu estava vendo uma matéria exatamente hoje que a Disney World está perdendo 42 milhões de dólares por dia. Então, assim, e nessa condição, enquanto a Disney World está perdendo 42 milhões de dólares no dia, tem outra pessoa que não tem como colocar comida na geladeira. E essas são as pessoas que movimentam tudo. Então, quando a gente, que aí é o tema que a gente até discutiu para a gente poder comentar aqui, quando a gente fala da congruência, nós somos muito egoístas, né? Então, eu acho que tem uma vaidade muito grande, né? Enquanto você está pensando em trocar de carro, ter uma roupa, um acessório e tal e tudo, tem outras pessoas que precisam de condições básicas. E, de fato, a nossa cultura, ela não viabiliza que a gente tenha essa acessibilidade. É meio que cultural. E aí é muito interessante, Flávia, e todos que estão aí assistindo, que eu vejo um debate muito grande. Eu parei literalmente de assistir televisão. E notícias... Somos dois. Você também? Também. E assim, procurando utilizar o tempo de forma produtiva, né? Porque desgasta muito emocionalmente, né? Muito emocionalmente. E a neurociência me trouxe na minha vida que é o como eu tenho que me livrar daquilo que é tóxico. Porque nós temos um encapsulamento que aquilo vai enraizando, a gente não sabe o que é verdade absoluta. Mas eu tenho, por exemplo, um aplicativo do João que às vezes eu dou uma repassada e é curioso lá. Aí a Renata Capucci postou uma matéria que eu achei super interessante. Veio a calhar aqui do nosso bate-papo. Aí o cara fala, tem que dar um jeito, o governo tem que dar um jeito. Desse jeito a gente vai ter um colapso e a economia. Várias pessoas falando, né? Aí chegou um repórter e pegou e falou assim, então, se tem só uma maca para poder salvar uma vida, quem você salva? Aí ele vira e tá a família dele. Aí ele fala, não, minha mãe não pode, minha filha não pode, minha irmã não pode, minha família não pode. Então olha o ato de egoísmo que é, né? Enquanto pessoas estão morrendo e para parar um planeta, né? Às vezes a gente usava umas linguagens de tipo, devia parar o planeta. Tinha que parar o planeta para a gente poder tomar decisão. Então o planeta parou. Para o mundo, que eu quero descer. Não tem muito isso, então, para o mundo, não é, congela. Seixas falava, congela o mundo, para o mundo. E de fato, né, o mundo parou. Isso que você está trazendo é muito, muito importante, né? Porque eu até postei esses dias, será que no meio de tudo isso
a humanidade não parou, de fato, para pensar em mudar. Nisso, eu fiz um post sobre isso, que dessas máscaras que nós estamos usando, né, para nos proteger, o cara tirou um monte de máscara do rio, da água, né? E aí ele faz uma post lá com a água, o pessoal jogou no lixo aquilo, né? É algo infectado que você tem que descartar da forma correta e tal. Então, quer dizer, eu me protejo, mas eu tô jogando aquilo para que dane-se os outros, mas é tipo isso. Então, assim, será que não parou para pensar? O mundo parou. Para o mundo que eu quero descer, o mundo parou. E aí, o que você faz com isso, né? O que você faz com isso? Esse tempo que a gente está passando agora, esse momento que a gente está passando agora, é um momento de reflexão. Do quanto a gente está se desenvolvendo nisso, está mudando com isso. Quanto a gente está, de fato, sendo humano nisso. Né? Você falou sobre trazendo a questão da liderança, né, dos conflitos e tudo mais. Cara, a liderança, ela parte como você falou, por me liderar. Eu tenho que liderar as minhas emoções, eu tenho que me liderar primeiro, eu tenho que saber me dominar, ter inteligência emocional, ter empatia, para aí sim eu conseguir trazer isso para uma outra pessoa. Então, no momento em que a gente vê as empresas perdendo fortunas e tudo mais, e pessoas que não têm algo para pôr no prato, qual é o meu papel nesse momento? Será que eu peguei o telefone e dividi o que eu tenho um pouquinho com alguém, perguntei se alguém está precisando de alguma coisa, falando na linha de liderança, né? Como é que baterem, mas principalmente, sobretudo, por se preocupar com aquele ser humano que está trazendo lucro para a tua empresa, não é verdade? E olha, tivemos que fazer reestruturação, né? Hoje eu trabalho numa distribuidora de acessório automotivo, então pensa que a gente está faturando 10% do que a gente faturaria num mês normal. Então tem que ter mudança como que está acontecendo, que a gente está vendo nos noticiários. E as pessoas que ficaram, hoje eu tive uma reunião das 9 a 1h da tarde. E aí, depois eu sentando com as pessoas, a gente teve que tirar um gerente, eu estou assumindo interinamente a posição dele também. E as pessoas vêm conversar com você, quando você dá uma abertura, né? Olha onde entra a liderança em momento de crise. Num dia comum, onde você tem que ter uma exigência contínua, você tem um tipo de atuação. E numa situação como essa, que você sabe que está declarado ali que não depende só de você, você vai acompanhando os noticiários, libera, não libera, continua, prorroga, não prorroga. E diante disso você vai levando o dia a dia do que dá para ser feito. Senhores, tem um funcionário que chega para você e te conta uma história que você fala, meu Deus, eu não tenho esse problema. Como eu iria lidar com este problema? Então você começa a levar para a pessoa para uma proximidade que daqui a pouco você vê ela fazendo aquilo que antes ela achava que não era para fazer, ou que ele estava resistente para fazer, e pode ter certeza por causa de uma coisa chamada sincronicidade. Sim, verdade. E a congruência que entra, e é isso que eu levo, e o que eu falo em palestras, para funcionário, para família, para amigos, é que se você não está bem com você mesmo, você não consegue liderar ninguém. Isso é uma grande verdade. Se você não tem relacionamentos, por exemplo, eu vejo, eu sou atraído ou para falar de relacionamento ou para falar de carreira e profissão, né? Eu acho que até a minha vida, a minha história, né, que eu até coloquei na revista, sou muito grato por isso, que coloca que eu sou ousado pela forma que eu lido dos meus problemas, né? Não, William, você é maluco, não vai fazer isso, não vai fazer essa empresa. E eu percebo que isso sempre dá certo porque eu sigo uma coisa que é chamada intuição. Mas eu percebo que o maior fator, Flávia, o maior fator que faz com que você se bloqueie são os relacionamentos destrutivos. Sim. Quando repreende, quando rejeita, quando contesta, quando critica. E eu vejo que isso é um balizador que às vezes a pessoa quer sair de casa para se livrar daquele problema. E aí não pensa que numa posição de liderança que ele tem para tocar na empresa ele vai conseguir. Porque tem que agregar. O julgamento é impossível a gente não julgar. Mas é possível ressignificar. Isso eu aprendi na PNL de uma forma assim que é um ganho para mim.
Então, o que a gente tem que começar a pensar, e quando eu falo da congruência, que a gente tem que se questionar todo o tempo. Do que eu falo sobre a condição dos outros, eu pratico. Eu vejo várias situações falando, mas minha esposa só quer saber de beleza. E agora que está na quarentena, qual é a condição dela diante da beleza? O meu marido está em casa só assistindo televisão e ainda me pergunta se eu vou no mercado. Então, como que está a condição dele para ele pensar naquilo para poder reagir quando voltar? Ah, mas a pessoa é preguiçosa. Então, mas qual é a condição para ela estar como preguiçosa? O que eu tenho que fazer para estimular isso? Nós somos formados por estímulos. Entende? Então, assim, quando você acaba não ver recursos e que você vê que cada gatilho ele não vai trazendo um resultado, gera uma coisa que é muito séria, que chama a frustração. Então, a congruência é, se eu falo na condição que eu estou sobre aquela situação, como que eu seria se eu estivesse naquela condição? Naquele lugar. E que é a questão da empatia, que é, de fato, estar na posição do outro, de sentir o outro, né? E eu acho que a gente está tendo uma oportunidade nesse momento de repensando tudo isso, mudar de fato, né? E não a gente não tá tendo um momento de mudança paulatina, não. Foi uma mudança disruptiva. Ou a gente muda, ou a gente morre. Ou as empresas, falando de um modo geral em liderança, ou as empresas mudam o seu modelo de gestão e olham o ser humano de um jeito, ou as empresas morrem, porque nunca foi tão importante ao humano ser humano. Isso. E olha, eu vou te falar uma coisa agora que vai ser polêmico, tá? Eu falo de relacionamento, porque relacionamento é uma das coisas mais fortes que uma pessoa tem na vida. E a vida tá provando agora, né? Se você tinha conflito dentro de casa, agora você tem que saber conviver com isso. E tomar uma decisão. Quando 24 horas com aquela pessoa o tempo inteiro e tem que aprender a lidar com ela, né? E as diferenças. Tá e normalmente a gente tem um comportamento de achar tudo tem que ser do nosso jeito. E eu vou te falar uma coisa, eu tô te falando de um número estatístico que eu mesmo fiz perante... que lembra que eu te falei que as pessoas me atraem para falar de relações, né? E eu te digo, de cada 10 relacionamentos, 7 traem. Eu tô te afirmando. Tá? E aí, quando eu vou ver a característica disso, por que isso acontece, por uma coisa chamada incompreensão. Cansa. E não pode jogar tudo pro alto. Entende? Então, por exemplo, quando eu vejo, né, as mulheres bem-sucedidas, em que o cara não é tanto, o cara acha que traindo ele vai se sentir mais homem. Então, e o inverso é verdadeiro, da mulher também, quando ela vê que não tem uma incompreensão de lá, ela vê o cara lá na academia, em algum lugar tal, e ela vê que aquilo, nossa, eu tô me vendo valorizada de novo, estou sendo vista, estou sendo percebida. Então, isso é uma coisa tão sensível, que isso vira uma bola de neve. Então, assim, eu tô te falando isso em cima de estatísticas de relações que eu fui lá, pontuando. Então, assim, o porquê que existe essa condição da traição? Por causa da incompreensão. Não é todo mundo que consegue colocar a mão na mesa e falar tchau, agora eu vou me sustentar, vou bater as caras, tal, porque não é tão simples assim. Mas isso não se sustenta. Porque lá dentro, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu queria muito, porque, né, já diz a PNL, todo comportamento tem uma boa intenção para quem pratica o comportamento. Oi, Erika, qual é o assunto? Nós estamos falando sobre... Eu tô comentando aqui, pode falar que eu tô comentando. Ah, ótimo, tá bom. Então, assim, a PNL explica, né? Todo comportamento tem uma boa intenção para quem pratica o comportamento. Aí você fala assim, um assassino, por exemplo. Um assassino, ele tem uma boa intenção dentro do cenário dele. Fique bem claro isso. Eu entendo isso, mas eu não aceito. Eu queria chegar um dia para o assassino e conversar com ele para saber o que gera todos esses conflitos para poder chegar nessa decisão. Então, quando a gente fala na convergência na liderança no momento de crise, vocês já pararam para pensar quantas pessoas entraram no desespero? Mas não são poucas, são muitas. E no desespero, seja quem for, você já parou para pensar quais são as consequências de uma pessoa em desespero? Então, quando eu falo
talvez eu consiga hoje tratar algumas soluções de um jeito diferente. Eu fiquei, Flávia, um dia eu fiquei. Que foi no dia 19 de março, que minha viagem para Marrocos do meu aniversário de 40 anos estava programada para o dia 21. A empresa declarou que ia entrar toda em recesso. Todo o meu plano do ano, minhas viagens até outubro do ano foram todas canceladas. Então aquilo entrou com um calafrio, uma tesoura aberta na garganta, que eu fiquei um trapo, mas foi um dia. Entende? Então, assim, eu vejo a situação que está acontecendo, mas o que compete a mim é o que eu tenho que fazer e o que depende de mim agora. Simples assim. Simples assim. O que depende de mim agora. E isso é o que eu venho fazendo dia após dia. Talvez seja por isso que eu esteja sofrendo menos. E isso eu levo na minha liderança. Nesses 25 anos de carreira que eu tenho, eu trabalhei 3 vezes na Telefônica. Qual empresa que você entra e sai 3 vezes? Porque eu tive congruência e porque eu deixei as portas abertas. Sim. E isso não quer dizer que eu fiz amém para tudo. Talvez em algum momento não resolveu alguma coisa, eu fiz na Ericsson a mesma coisa. Eu tive pessoas muito cruéis, eu tive pessoas muito cruéis. Eu tive pessoas que já me fez tirar choro, que me gerou angústia. Mas a minha forma de resolver isso não é guardar a maldade. Sabe, aquela pessoa odeio ela. Não, eu acho que eu nem sei qual é a sensação do ódio. Mas é uma pessoa que eu literalmente descarto da minha vida. Seja amigos, seja colegas de trabalho, seja relações. Aquilo começou a me fazer mal, eu simplesmente descarto, eu anulo. Que ela seja feliz e eu sigo o meu caminho. Eu percebo que fazendo isso, eu vou tendo pessoas no meu meio que vai me fortalecendo. Né? Então, por exemplo, você é uma dessas pessoas. Eu te conheci, eu tive uma sintonia. Gratidão. Não, é muito verdade isso. Eu conheci você, eu tive uma baita sintonia. Teve pessoas entre nossa relação que eu acho que não foi certo comigo. E o que eu fiz? Eu literalmente descartei da minha vida. Sim. A gente entra naquele princípio, William, de que nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E, cara, eu sempre falo isso, assim, isso tem 2 vertentes, tá? E isso tem muito a ver com liderança, muito a ver. Aquela pessoa, aquele líder, aquela pessoa que eu quero ser, eu tenho que me aproximar de pessoas que são dessa maneira, que tem esse comportamento, essa congruência, né? Que tem essa ética, esse caráter, essa moral. E aí a gente vai, né, falar várias coisas aqui. Mas eu também tenho um outro ponto, que é olhar para pessoas que me têm como modelo. Você, eu e todo mundo que está aqui, cada um aqui que está assistindo a live. Né? Nós somos modelo para alguém. Nós somos líderes na vida de alguém. Então, tanto eu tenho que me aproximar daquelas pessoas que eu tenho, que têm as características que eu quero ser, como eu tenho que dar exemplo e ter ética e ter congruência com as pessoas que estão me usando como modelo. Isso é liderança. Então, quando eu tenho no meu meio, né, nas minhas relações, pessoas que têm convergência, convergência não, eu não concordo com, não estou falando de congruência, falando eu não concordo com aquilo que a pessoa faz, eticamente eu não admiro, agora essa pessoa trouxe algo que não somou a minha vida, ou eu não pude somar a vida dessa pessoa, essa pessoa não faz parte do meu círculo, ela não tem que fazer parte. Não é? Então você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Você tem o dever moral de apoiar pessoas que se espelham em você e de procurar ser melhor a cada dia, se espelhando em pessoas as quais você admira eticamente, moralmente, enfim. Porque assim, o mundo corporativo, e eu falo isso com propriedade de causa, ele sempre vai ser uma competição. Sempre. E ele nunca vai ser tão leve, nem se a gente criar uma empresa não vai ser exatamente daquilo que a gente está idealizando. Então, ele sempre vai requer luta, ele sempre vai requer reanálise e recomeço. E eu vejo que, nesse momento agora, as pessoas... supermercado está faturando horrores. Comércios que tiveram que mudar o seu business. E eu afirmo para você... essa parada que eu disse, né? Então, assim, vamos parar o planeta, parou o planeta. Isso vai trazer outras expertises para a gente. A gente vai ter que aprender a viver de outra forma. De fato. Então, assim, hoje, diante da crise, eu não tinha tempo. Por exemplo, tinha 2 livros que eu não conseguia terminar. Então, eu procurei ocupar meu tempo com esse conteúdo, porque eu acho que liderança é aquilo que a gente já conversou. Eu não parei de estudar nunca. Eu comecei a estudar
E eu não parei nunca. Minha E última é um caminho sem pós-graduação volta. é um caminho sem volta. Sem volta. A minha terceira pós agora que eu terminei de neurociência, e eu já queria fazer esse ano, vou esperar agora, porque eu quero cada vez mais adquirir conteúdo para eu saber lidar com isso. Eu me deparo, Flávia, que se eu voltasse um ano atrás, exatamente um ano, tá? Eu tive comportamentos que eu olho para agora e falo, olha, que talvez o meu comportamento, ele não foi ideal perante, talvez, a forma de eu achar que eu pensava desse jeito, que as coisas deveriam funcionar dessa forma. Olha, eu estou falando de um ano. Então, até as pessoas cruéis que passam pela sua vida, ela te traz experiência para você poder refletir e pensar diferente. Sem dúvida. Sem dúvida, Porque a gente extrai a experiência positiva de tudo. Porque estas pessoas que talvez você identificou como cruéis, o que passa na minha cabeça hoje é só uma coisa. Como que é a vida dessa pessoa? Porque a gente começou essa live falando que a liderança, ela tá ligada, que eu falei da roda da vida, ela tá ligada a como que você lida pelo comportamento de tudo isso. Como que você lida com a sua família, como você lida com o seu marido, sua esposa, com os seus filhos, com os seus problemas, com o seu trabalho, com os seus colegas, com o seu propósito. Parafraseando isso, né? Como você lidera cada área da sua vida. Porque a gente falou disso aqui no início. Você não pode liderar pessoas se você não se lidera. Se eu não consigo liderar minhas emoções, se eu não consigo liderar as áreas da minha vida, se eu não consigo estabelecer um certo equilíbrio, né? Como eu posso querer fazer isso de uma outra forma em outras esferas, né? E isso que... Pode falar. Isso que você está dizendo, eu tenho até um exemplo de colocar aqui em pauta, que é assim, eu tenho poucas pessoas, pouquíssimas, que me conheceu no meu papel profissional e me conheceu na vida social. E é muito interessante que essas poucas pessoas que têm acesso à minha vida pessoal falam assim, nossa, William, como você consegue ter a mesma intensidade na sua vida profissional e a mesma intensidade na sua vida? Então é muito interessante que as pessoas veem que eu sou intenso, que eu tenho a ousadia de fazer as coisas acontecer, e eu estimulo isso. Tem algumas pessoas que... Eu sei que eu sou um cara exigente, profissionalmente falando. E eu sei que as pessoas às vezes podem olhar de uma forma, né, até talvez um pouco mais forte, mas assim, o que eu falei, eu me sinto realizado, mas nunca satisfeito. Então eu vejo que essas pessoas quando falam, né, tipo, você tem a mesma intensidade. Mas é isso que eu digo, e é isso que eu tento passar, né? Que lá, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente precisa, mas a gente posterga por uma palavra chamada medo. Eu sinto medo, mas eu faço que esse medo seja uma alavanca. Eu posso e já fiz, abrir a janela do meu quarto e chorar, falar por que isso está acontecendo comigo. Mas eu vou atrás do meu propósito. Faz a gente refletir. Então... Vira combustível, né? O medo vira combustível. O medo vira combustível. E assim, eu já conversei com você, tive a oportunidade, e eu vi que na sua vida você ressignificou muitas coisas em troca de força. Nossa, muita transformação, muita mudança, muita luta, muita busca, mas era assim, por incrível que pareça, né, para quem conhece o jargão que a gente fala, né, a crença limitante, né, ela acabava virando apoiadora, né? Porque é o medo, vai com medo mesmo. Você é maior do que o seu medo. Você vai. E se não for assim, a gente não transforma. Eu queria abrir um parêntese aqui, né? Que você falou uma coisa muito interessante, eu não posso esquecer, não posso perder, né? Que você falou que você é muito intenso. De fato, gente, ele é intenso em tudo. Ele é um ser humano que ele é ligado na 220. Se a pessoa palestrando, essa pessoa... Olha, não tem como falar, mas enfim. Essa coisa de você ser intenso na vida pessoal, no trabalho e tudo mais, isso tem a ver com o que a gente está falando hoje, William. Você é congruente. Você é quem você é em qualquer lugar. Isso é liderança. A liderança não tem máscara. A liderança ela tem que ter o eu que erra e admite o erro, o eu que chora, como você falou, o eu que sofre, o eu que... Ainda aqui atrás, alguém falou que Napoleão Hill falou que liderança eu vi. É conhecer os colaboradores, né? De fato, é você sentar com a sua equipe e dizer, gente, eu não sei o que eu faço. E aí, cada um aí, dá uma ideia aí. Vamos discutir aqui o que a gente pode fazer em conjunto.
né? É isso, é congruência. Eu queria fazer esse parêntese, né? Eu não queria perder, porque quem te conhece de perto, né? Como eu sabe que essa intensidade, tudo, tem tudo a ver com o que a gente está falando de liderança hoje. Porque você é congruente, você é, em todos os aspectos da sua vida, a mesma pessoa. Entendeu? É um parênteses. Pode voltar. E outra, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que passam na nossa vida. Eu deparo de conversar com executivos e de saber de histórias, e assim é unânime, todos eles falam sobre cuidado com quem você confia. Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que alinhar é o nosso propósito. Você tem que ter aliados, você tem que ter aliados, mas o mundo é mau, escolha as pessoas certas. Mas o mundo Você mau... é a soma das 5 pessoas, né? Lembra? Você é a soma das 5. Escolha bem, escolha bem. E por que eu estou dizendo isso? Eu retirei da minha vida pessoas por conta de congruência. E isso não quer dizer que eu desejo o mal, como eu falei anteriormente. É que as pessoas, cada um segue seu caminho. Até a pessoa que talvez no meu julgamento seja uma pessoa que não está na mesma filosofia de vida que eu, ela vai encontrar alguém que está na mesma filosofia de vida que ela. Então, a primeira coisa é isso. Cuidado com quem você confia. E primeira coisa, siga a sua intuição. E nesse momento de crise, e eu já estive em momentos de crise, que não precisou ser esta pandemia, eu já estive em situações de crise, que eu me senti sozinho, que eu me senti sem saída, que eu me senti sem recursos, e a melhor alternativa que eu fiz foi seguir a minha intuição. Sei lá, nessa minha vida de 40 anos, eu acho que eu tive dois momentos que eu me senti lá embaixo, eu tive literalmente numa pandemia, que eu tive que buscar recursos. Então, o que eu falo de ousadia é nessa característica, entende? E é muito interessante isso que você está falando, né, do buscar a intuição. Freud explica isso, né? Quem nós somos, de fato, está lá no nosso inconsciente, no profundo do nosso inconsciente. E é ele quem rege, né? Muito do que a gente das escolhas que a gente acha que a gente está fazendo racionalmente, na verdade, o nosso inconsciente nos direcionando. Então, essa coisa que a gente fala que a intuição é o eu, é de fato o eu, que no momento que você não tem outra opção, esse eu grita, esse eu, ele vem te botar no prumo, né? É quando você sente que tem alguma coisa errada nisso daqui, eu preciso mudar essa inquietação, eu preciso mudar alguma coisa, o seu inconsciente, o seu eu verdadeiro, o seu profundo, né, tá te chamando para você se alinhar, para você, né, tentar manter como é que se diz? A linearidade das suas emoções, a linearidade das suas escolhas, né? E as pessoas às vezes me perguntam, mas tá bom, eu tenho que seguir minha intuição, eu tenho que ter um propósito e eu tenho que ser ousado. Mas quais são os caminhos disso? Porque é difícil. Quais? Primeira coisa. O que fazer? São duas coisas. É otimismo e positividade. Mas é bonito de dizer. Neurociência explica que nosso pensamento, tudo funciona como uma programação. Então, a recorrência, desde os nossos padrões, que a gente viu lá de trás, espelhamento e padrões, é o que faz com que você olhe a oportunidade das coisas. E na pior catástrofe que possa ter, vai ter oportunidades. Então, positivo e otimista. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Então, isso que eu levo nas minhas palestras e faço exercícios para a pessoa olhar sempre as oportunidades e ser positivo. Porque o nosso processo de pensamento, ele tem um poder muito grande. Se eu começar a olhar negativamente aquilo, eu vou me entregar, entorpece. E eu vou conseguindo cada vez mais ver sentido para aquilo. Quer um exemplo? Acontece alguma coisa e você fica triste. Tem pessoas que gostam de ficar no cantinho dela, deitar. No dia seguinte, se ela não tem estímulo de ver alguma saída, o que vai acontecer com ela? Ela vai cada vez mais querer dormir, cada vez não ter mais sentido, cada vez encontrar problema, começa a mexer com a sua irritabilidade, com a sua ansiedade, já não consegue entender quem está dentro de casa, não consegue ter uma relação disso, e isso cada vez vai piorando. Isso vira tóxico.
Uhum. E os níveis neurológicos, né, que eu aprendi na PNL, ele me traz uma lição de vida. Hoje eu chego para grandes executivos batendo papo através daquela pirâmide. Uhum. Que ela diz, uma empresa, ele é um sistema. Então tá aqui na ponta, é um sistema. É a filosofia da empresa. Aí depois disso daqui tem a sua identidade, são os recursos que estão trabalhando nela. Depois da identidade, são suas crenças e seus valores. É dali que você veio. É dali que vem dos genes dos seus pais, a sua criação, educação. Perfeito. Tudo. Depois disso, eu tenho a capacidade, o quanto você preparou para alguma coisa. Depois disso, eu tenho o seu comportamento, como você lida em qualquer situação. E depois você tem um ambiente. Olha o que eu vou dizer para vocês, senhores. Quando você está desconfortável com alguma coisa, na empresa, nas relações e tal e tudo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte. A filosofia da empresa está de acordo com os meus valores? Se está de encontro com seus valores, gente, exporta, gasta força ali que você vai mudar seu comportamento. É o jeito de falar, vou mudar. É o jeito de ouvir, eu vou mudar. É a atuação, você vai mudar seu comportamento. Porque os seus valores estão de encontro com a filosofia da empresa. Agora, se os seus valores não estão de encontro com a filosofia da empresa, quais são os valores? Injustiça, desigualdade, sei lá, quais sejam. Se seus valores não estão de encontro com a filosofia da empresa, seja essa empresa a empresa, seja essa empresa o seu chefe direto, seja esses valores quem você tem ligação direta. Você não adianta que você não vai mudar seu comportamento, você vai sofrer. É incongruente. É incongruente. Uhum. É incongruente. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o ambiente. Muda de setor, muda de líder, muda de empresa. Você tem que mudar. Perfeito. É legal... Pode completar. Legal você falar isso, né? Porque até assim, experiência passada, né, minha, né? De estar num projeto... Tem um cuidado para falar, né? Estar num projeto em que você entra no projeto acreditando no projeto, em que você começa a trabalhar acreditando no projeto, e aí chega um determinado momento, você se encontra com essa bifurcação. Meus valores, minha base, o que eu acredito, o que eu quero construir como líder, como empresária, como empreendedora, né? Tá me mandando para a direita, e o que eu tô vendo dentro desse sistema tá me mandando para a esquerda. Para na bifurcação, reveja tudo. Porque se você teimar em ir para a esquerda, vai vir frustração, você não vai conseguir ser líder, você não vai conseguir ser perder o brilho, vai perder o brilho. Você vai perder o seu propósito. Porque essa questão ela tem a ver com o propósito pessoal do meu, como Flávia, ser humano, seu William, como ser humano de cada um aqui que está na nossa live, sendo realizado através do propósito profissional. Então, quando eu não consigo realizar o meu propósito como pessoa dentro do propósito da empresa, esquece, adeus, sacode a poeira do pé e vai embora, né? Então, não tem como, é incongruente, né? É incongruente com os meus valores, é incongruente com o que eu quero fazer, é incongruente com aquilo que tem ali. Então, perfeito a sua colocação de você analisar que sistema é esse, aonde eu estou e se está congruente com o que eu quero ou não. Porque se tiver, fato, eu consigo mudar. Eu consigo mexer com os meus hábitos, mexer com competências, mexer com comportamentos para chegar lá, porque eu tenho um apoiador que são meus valores, eu tenho um apoiador que é aquilo que eu acredito. Quando não tem, esquece, não vai. É isso. E não falando muito de política, mas... Não. Não, mas eu acho que vale a pena a gente colocar, porque tá bem quente. Quando a gente fala de congruência... Fervendo. Quando a gente fala de... Quem tá falando? Não tem sucesso nem profissional e muito menos pessoal. Tem que ir de encontro aos nossos valores com a filosofia da empresa. Exatamente. Perfeito. Ó, vou falar do Moro. Bom. É interessante. Não, gente, não tem lado nenhum, não tem lado nenhum. Tá, gente? Não tem lado nenhum. Não, é fato, isolo fato. Não sei como ele era no trabalho, mas pelo pouco que eu vi, que eu acompanhava, ele era um cara muito sensato do que ele dizia, ele queria fazer o negócio funcionar.
as coisas não foram, o sistema não estava de encontro com os valores. O que ele fez? Ele não ia conseguir mudar o comportamento dele, ele não ia conseguir se entregar naquela condição. O que ele fez? Ele mudou de ambiente, ele voltou saindo. Uhum. Um exemplo clássico de congruência. Entende? Perfeito. E aí entra naquilo que eu te falei do medo. E num momento como crise como essa, tem gente que não está recebendo salário, tem gente que do governo lá não pagaram ainda. Então, assim, até mesmo culturalmente o brasileiro não tem um hábito, acho que é essa a palavra, não tem um hábito de pensar em reserva como lá fora, né? Então eu percebia quando eu morava lá fora, em que não tem aposentadoria, não tem ticket, não tem plano de saúde, não tem nada. É tudo ganho por contrato, a maioria deles. E eles conseguem fazer uma doutrina de vida, hábito, que o se aposentar depende do que ele fez lá atrás e do que ele reservou e tal e tudo. O brasileiro não tem isso, porque eu acho que o modelo que foi colocado aqui, de alguma forma, deixou as pessoas acostumadas. Então, sim, a proporção disso, e lembra que eu falei no começo da nossa conversa, que o que mais desestrutura uma pessoa é a condição financeira? sem dúvida. Imagina como muitas pessoas estão. Uhum. Então, quando eu falo dessa congruência, é o que eu vou olhar como positivo e otimista, por mais que você entenda que não tenha, para você buscar uma saída, porque você só precisa começar. É uma coisa tão louca, Flávia, que quando você começa a trabalhar na positividade e no otimismo, você vai levando sua vida, que tem probleminhas que vão acontecendo que você vai nem ligando, vamos resolver, vamos fazer, tal e tudo. E quando você tem o efeito contrário, queimou uma lâmpada, você já arruma escândalo dentro de casa. É o quanto aquilo é importante para você, o quanto aquilo é grande para você, né? O valor que a gente dá é o peso que a gente dá. Cada situação é um peso diferente. É óbvio, gente, que a gente aqui não está falando da pandemia, isso que tem um peso gigante, né? Mas escolher olhar a vida por um olhar positivo, em que tem saída, em que a gente vai arrumar solução para tudo, só ajuda. É muito melhor do que a gente se entregar, enfim, é por aí. Eu acho que é legal a gente falar, né? Porque senão as pessoas começam a colocar peso, mas espera aí, o Covid não é uma coisinha, não, é uma coisona, né? Mas o que eu tô aprendendo com isso? Como é que eu tô escolhendo lidar com isso? Como é que eu tô escolhendo olhar para esse momento? E como eu tô refletindo por isso, né? Porque eu tô vendo que algumas pessoas que não têm noção que é pandemia. Não tem noção. Continua fazendo festas, eventos e papapá, não tem noção. Mas ok, de verdade, ok, é uma consequência do que a pessoa está plantando ou que está achando que é certo. Para ela é certo, entende? Então, assim, às vezes, por isso que existe leis, por isso que existe multa, por isso que existe penalizações. É uma forma que encontrou para poder doutrinar as pessoas, aquelas que não têm uma coisa chamada conscientização. Mas diante de uma liderança, quando eu volto a dizer e reforço que eu acho que isso tem que ficar bem forte, a liderança não está o papel que você exerce na sua carreira. A liderança está como você lida com a sua vida. Quanto produtivo você é da sua vida. Que isso vai desencadear as outras soluções. Por que numa entrevista de emprego, quando é um cargo de liderança, a gente quer saber tanto da vida pessoal da pessoa? Porque isso vai interferir. Às vezes, olha, é muito louco isso, gente. Às vezes o inconsciente da pessoa, ela quer fazer tudo certo. Mas os improvisos, os problemas, as dificuldades, as fraquezas, os bloqueios, os medos, faz com que ela não consiga nada daquilo. Também é uma frustração para ela. Sem dúvida. E outra, eu estou num momento da minha vida agora que já faz um tempo, mas agora está bem forte. Eu sempre me sensibilizei com pessoas com síndrome de Down e autismo. Porque primeiro que eu acho eles super carinhosos, eu vejo que eles têm uma fragilidade que talvez nem a gente às vezes consiga ter essa, não sei se eu falei ingenuidade. Assisti alguns filmes, tem uma amiga que trabalha com isso, e eu batendo um papo com ela, inclusive a gente vai marcar um bate-papo por Skype e por Zoom, para a gente poder amadurecer essa ideia. E eu, despertando esse interesse para ela, né, eu falo, não é possível. Eles são tão julgados e tão bloqueados, e eles sentem tudo isso. A frustração sente, mas eles não têm o recurso que a gente tem. Eles não têm os recursos que a gente tem de falar, se vira, eu vou procurar emprego, vou fazer isso aqui. Por quê?
porque eles não têm esses recursos, mas eles sentem aquilo, a frustração é muito grande. Imagina como deve se viver assim, numa escola, em turmas e tudo mais. Existe um preconceito, a gente não pode dizer que não. E aí ela estava falando, né? Toda empresa, até grandes empresas, elas enxergam aquelas vagas, né, com problemas intelectuais como uma cota. Uhum. Só que a gente não pensa que tem pessoas que têm níveis, né, que eles são excelentes, eles são melhores do que muitos que não têm essas limitações. E isso Incomodando? Não, tá me acalmando o coração de saber que eu posso ter recursos para poder ajudar. Então eu estou dividindo meu tempo também. Eu não sei se você assistiu o filme O Milagre na Cela 7. Não, tô doida. Olha, tô querendo assistir, mas ainda não consegui por conta das outras atividades de desenvolvimento. Mas vou. Você precisa. Não me dê spoiler, por favor. Você precisa, que é uma lição. Porque eu quero dizer duas coisas, eu acho que tem todo sentido isso que a gente está falando. De momento, de empresa e tal. Primeira coisa que chega ali, o egoísmo do poder. E o segundo, a injustiça. Aí depois que você assistir, a gente pode conversar disso e quem assistir também vai entender o que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer e quero estimular aqui, diante de uma condição normal, na empresa, numa liderança, numa posição, que papel que eu tenho que ter, que congruência eu tenho que ter e que reflexão que eu tenho que ter para eu me tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu tenho certeza. Excelente. Eu tenho certeza que se você botasse 10 anos, eu sou uma pessoa, 20 anos eu sou uma outra pessoa, 30 anos eu sou uma outra pessoa, que a adolescência nem se fala. Porque a gente está em desenvolvimento contínuo, né? Mas então tem que ser. Isso não é uma obrigação. Tem pessoas que estão lá nos 60, 70 na fase da vaidade e do orgulho ainda. Entende? Então, assim, é uma condição que a gente tem que se permitir. Eu sei que vai chegar um momento da minha vida que o cara lá de cima vai falar, olha, agora você sabe o que é congruência, você sabe o que é empatia, você sabe o que é ajudar o próximo, sabe o valor da vida, agora pode subir, vai pra lá. Então, enquanto isso não acontece, eu tenho que toda vez me questionar, falar, será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô fazendo mal? Será que isso daqui eu não tô tendo um egoísmo? Porque é uma condição, então assim, o momento que a gente está, no momento de crise, em que eu tenho que olhar as oportunidades, eu tenho que olhar o que eu posso fazer de melhor de mim para os outros. Sem dúvida. Se você escolher ser líder. Aproveitando o seu gancho, né, um pouquinho, a gente está num momento em que muitos líderes, né, inclusive alguns que nos assistem aqui, estão com suas equipes em casa, né? Não tem aquele approach que tinha de você estar ali todo dia no trabalho, né, com a pessoa, acompanhando a vida dela, enfim. Como é que você acha que a gente pode dar o melhor da gente, né? Ser um líder melhor, dar o melhor da gente, entusiasmar, motivar, apoiar, entender esse ser humano enquanto ser humano, quando essa pessoa não está perto da gente, quando essa pessoa está longe, a gente às vezes está só, como a gente está aqui agora, só online. Como eu posso ser congruente, né, comigo e com essas pessoas? O que eu faço para poder, de forma prática, né, para apoiar esses meus liderados nesse momento que a gente tem agora? Nós, brasileiros, não somos acostumados com a gestão à distância, tá? Eu acho que empresas lá de fora, por exemplo, eu trabalhei na Ericsson 4 anos e meio. Isso para eles foi tranquilo, porque eles já têm um hábito disso, entende? Não teve que fazer nenhuma mobilização, já é um hábito. Eu tinha 8 equipes pelo Brasil que ficava tudo remoto. Então, tipo assim, eu acho que algumas empresas, de verdade, acho que não teve esse problema. Agora, a grande maioria não tem esse hábito, porque você quer estar lá, você quer estar na reunião presencial, você quer estar falando com a pessoa, que eu acho isso super favorável. Mas cada vez mais isso vai ser mais distante. Eu acho que o home office ele vai ser um ganho para todo mundo. Por custos, por deslocamentos, por estresse. Eu acho que vai ter muitos ganhos. E é o caminho que a gente tem que pensar que vai acontecer. Tudo depende de uma recorrência. Eu acho que a primeira coisa que você, como líder, para fazer uma gestão à distância, você tem que alinhar a expectativa. É o que eu sempre falo para as pessoas. Dados, fatos e evidência. Então, alinhar a expectativa garante o sucesso da sua gestão à distância. Então, o que eu estou dizendo? Sei lá, eu gosto muito, tem diversas metodologias no mercado.
Eu gosto muito do 5W2H. É uma ferramenta, é uma metodologia que eu aplico aqui na minha vida. Eu não termino nenhuma sessão de coaching sem essa ferramenta. Tem que sair com um monte de coisinha para fazer lá. Como vai fazer? De que jeito vai fazer? Quem vai apoiar? Né, Luiz Felipe? Que tá aí, meu coach tá aí assistindo. Conta aí. O Tavares é meu coach. É uma forma de gerir tempo, de gerir equipe, de gerir tudo, né? Evitar falhas, ser assertivo, poder replanejar. Então, é uma metodologia que eu acredito muito. Então, quando você alinha expectativa, que você define... Luiz Felipe, fato, risos. Esse eu fato eu conheço, viu, Felipe? Tipo, não dá pra escapar, né? Não, né? Gente, eu não sou má, não. Plano de ação, ó. Plano de ação, E tudo é assim, gente. Tudo que você quer mudar. Quando a gente vai fazer um business plan, um orçamento de uma empresa da nossa vida, a gente tem que saber o que a gente vai fazer mês a mês para poder chegar naquele objetivo. O Davi foi um funcionário meu, acredito mesmo. O Davi é um exemplo ótimo para eu passar para vocês. Conta aí, Davi, os pôde. Olha, o Davi, eu cheguei na empresa para assumir uma gerência de tecnologia da informação. O Davi trabalhava lá há muitos anos, 10, 14 anos. Mas eu percebia que o Davi era muito metódico, engessado e às vezes até durão na opinião. E eu em alguns momentos eu chegava para jogar ideia, mas ele olhava talvez de uma outra forma isso. Como que eu fui podendo colaborar com o Davi? Eu mostrando para ele os ganhos que tem. E aí, eu nunca esqueço disso, que eu levei ele para um evento no Conarec e eu vi ele lendo livro. E ele seguindo alguns exemplos de caras que motivam. Ele achava que nunca, talvez, ele ia crescer, mudar de empresa, todos os anos lá, vou acabar lá, tal. Eu só sei que, resumindo, gente, esse cara fez uma revolução que quando ele mandou uma mensagem para mim, eu falei, meu Deus do céu, é possível mesmo a gente influenciar as pessoas para ser melhores. Ele saiu daquela empresa no momento de pandemia. Senhores, pandemia, o planeta parou. Ele foi contratado numa multinacional. Tá bom para vocês? Então, assim, é incrível. E o que eu levei para ele? Foi conhecimento. Sim. Eu não desisti. É a congruência, o líder, né? Eu vou trazer isso um pouquinho para a parte mais conceitual agora, né? O líder, ele é exemplo. O líder é exemplo. Mas ele não é exemplo porque ele diz para fazer. Ele não é exemplo porque ele tem que bater a meta da empresa, ele tem que tocar aquela equipe a qualquer custo para atingir a meta e não é por isso. Ele tem que ser exemplo porque a vida dele é um exemplo. Porque quando aquele liderado olha para essa pessoa, ele faz, não é porque estão mandando, porque é uma regra, por qualquer coisa. Ele faz pelo outro ser humano, pela pessoa, né? Porque essa pessoa ensinou algo para ele, porque essa pessoa deixou algo para ele. E para que isso aconteça, a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar aberto à mudança. A gente não é o suprassumo do conhecimento, da liderança, e, enfim, não é. É aquilo que a gente falou, eu errei. Então, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com esse momento ruim? Como eu posso mudar para me tornar alguém melhor? Eu costumo falar, essa frase não é minha, tá? É do meu marido, do Felipe. Eu vou citar porque eu acho isso fantástico, né? Ele diz o seguinte, se eu melhorar 1% por dia, no final do ano, quanto eu melhorei? 365%. Cara, isso é coisa pra caramba. Ele sempre fala isso, eu acho isso fantástico. Porque é de fato isso. Então, se eu sou líder, eu tenho que melhorar 1% por dia para eu ter uma equipe melhor 1% por dia. E eu melhoro mudando meu comportamento, eu melhoro dando exemplo. Eu melhoro levando essas pessoas a fazerem o que tem que ser feito por propósito, porque elas se identificam com aquilo. Né? Então, eu acho que é legal a gente trazer esse princípio de liderança. Eu tenho um cliente que ele tinha muita resistência de home office. Muita. A gente falava... Olha, o teu tipo de trabalho que você faz aqui, dá para o teu colaborador fazer isso de casa. São projetos, você pode dar para ele as metas semanais, né, 5W2H, você dá ele as metas semanais, dá o plano de ação para ele semanal e ele vai fazer. Ele tinha muita resistência com isso, muita resistência. E aí ele falou assim, se eu não estiver aqui, se eu não estiver aqui olhando, eles não vão fazer. Se eu não estiver mandando, eles não vão fazer. Se eu não estiver em cima, eles não vão fazer. Como é que eu vou controlar isso de casa? Liderança não é isso.
isso. Liderança não é isso. Eu descobri agora que dá uma hora cai, né? Pois E é, eu não lembrei disso. Um dos nossos telespectadores aqui, espectadores, não sei como é que a gente fala, seguidores, né? Disse que a gente tem mais uma hora agora. Disse que tá bom, ó. Vamos lá. Gente, vocês querem tirar alguma dúvida? Vocês querem que a gente fale sobre alguma coisa de liderança? Vamos lá, coloca aí pra gente conversar. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, né? Porque o ideal era ter uma horinha mesmo, né? Mas vamos tirar as dúvidas de vocês aí. E voltando a falar, né? Eu te cortei, eu nem sei onde a gente estava, vou voltar para onde a gente estava. Olha alguma só, indicação de filme, ó. Se for para falar de negócios, eu vou te falar um filme que é água com açúcar, mas tem muito sentido. Os Estagiários. Legal. Não sei se vocês assistiram. É verdade, assisti, é verdade. Ele traz uma lição de que... Porque assim, o que acontece no mundo corporativo? Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ter uma posição legal, ter uma identidade. Só que a probabilidade, cada vez que você sobe, o vento é mais gelado e menos você pensa em pessoas. E aí, quando eu falo pensar em pessoas, é ter a mesma nas suas relações. Então, eu já vejo casais, situações falando, mas pera um pouquinho, você fala que eu não tenho tempo, você fala que eu não estou presente, mas é eu que trago dinheiro para dentro dessa casa, é eu que trabalho lá. Então, putz. Então, eu acho Os Estagiários um filme muito legal e que te traz uma lição. Fica a dica aí. Fica a dica. Livro... Eu sou suspeito, mais esperto que o diabo. Eu sou fascinado por esse livro. Esse eu não li ainda. Não? Não li esse. Não li. Tenho que ler, né? Tem que ler. Não tem que ler. Todos vocês têm que ler. Então eu acho isso muito interessante. Gente, eu trouxe um trechinho. Peraí. Eu quero ler, desculpa. Eu quero ler o livro que o Davi colocou aí. Propósito da Liderança. Davi? Eu quero ler esse livro, Davi. Coloca aqui de novo para o pessoal ver. Coloca aí. Gente, põe dica aí também, tá? Eu peguei um trechinho, pra mim, toda vez, eu acho que é meio clichê, tá? Mas foi o meu despertar para a liderança. Então, a gente tem um vínculo com aquilo que desperta a gente, né? Eu trouxe um trechinho do Monge Executivo, que eu acho que tem tudo a ver com esse... Eu amo o Monge Executivo, gente. Fred Volta Mosteiro também. Viu, Flávio? Ótimo. Obrigada, Davi. Vamos ler. O Monge Executivo e De Volta ao Mosteiro, para mim, são clássicos da leitura de liderança, né? Foi um livro que me despertou há uns anos atrás, para repensar muita coisa. Eu trouxe um trechinho que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. O trecho diz assim, a mudança nos desinstala, quebra, né? Nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição. E isso é sempre desconfortável. E por isso que, em vez de refletir sobre os seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se concentram em permanecer para sempre, paralisados em seus pequenos trilhos. Cara, isso é o que a gente está vivendo agora. A mudança nos desinstala. Esse é o momento disruptivo. Alguém apagou a luz e acendeu de novo. É tipo isso, né? Eu vi numa live de uma pessoa, não lembro quem foi, que estava assim, a história agora se divide entre A, C e DC. Pô, não já se dividia? Não, é antes do Covid e depois do Covid, né? De fato, é um momento em que a gente desinstalou, a gente parou, o mundo parou. E isso tira a gente da zona de conforto. Então, esse é o momento que a gente tem para mudar, desafiar as nossas ideias, desafiar o nosso status quo, desafiar a zona de conforto e mudar daqui para frente, porque tudo vai mudar. Nada será como antes, nada. As empresas não serão como antes, o modelo de gestão não será como antes, gerir pessoas, RH não será como antes, liderar não será como antes, nada será como antes, nada. E aí, o que eu faço? Eu cruzo os braços e digo, não, sempre deu certo desse jeito, até hoje eu vou fazer assim, porque eu sempre fiz assim, que a gente escuta, né? Na maioria das vezes. Ou eu vou aproveitar esse momento, que é a autossabotagem, que é
a síndrome de Gabriela, que a gente fala, né? Nascer assim, vou morrer assim, etc e tal. Ou a gente agora para analisar. Eu quero perguntar para vocês, nesse momento, o que é este momento de pandemia está ensinando a vocês de positivo? Gente, galera, positivo. O que vocês estão aprendendo de positivo nesse momento de pandemia, de quarentena, em que a gente está parado aqui, né? Parado entre aspas, né? Mudou o nosso modelo de movimento, né? Mudou o nosso modelo de trabalho, enfim. E o que você vai fazer com isso quando disserem pra gente, ó, pode voltar pra rua, né? Quarentena acabou, as portas estão abertas e a gente vai voltar aos poucos. O que a gente faz depois disso? Porque se eu continuar liderando como eu liderava, se eu continuar sendo liderado como eu era liderado, se eu continuar gerindo a minha empresa como eu geria, se eu continuar sendo como eu era, se eu continuar, esse negócio não valeu de nada. Exatamente. É um recomeço. E outra, eu vejo que até mesmo tudo aquilo que era feito em questão de integrações, de vivência, vai mudar. Entende? Não pense que vai voltar a quarentena e a gente vai num show, que a gente vai para um restaurante. Eu acho que são comportamentos que vai ter que se adaptar. Tudo mudou, tudo. Eu não lembro, mudam, por né? estudos, eu acho coisa similar o que está acontecendo foi em 1918. A gripe espanhola. É o que é muito similar. Agora, é uma condição que a gente tem que olhar. A positividade, e isso eu digo por propriedade de causa, é os recursos que eu tenho na minha vida. É a positividade e o otimismo. É fácil? Não é fácil, mas é trabalhar com a mente. A neurociência me trouxe uma experiência para essa vida que é a recorrência. E eu queria agregar um pouquinho, se você me permitir, que é a questão do planejamento, né, William? Não adianta eu ser positiva, eu olhar as coisas com otimismo, se eu não utilizar esse momento agora para planejar as coisas, para mudar as coisas. Então, a gente está... algumas pessoas tiveram que continuar trabalhando, porque fazem parte de um time, de uma equipe, que tem que estar lá fora trabalhando. Outras estão dentro das suas casas, né? E aí? O que a gente faz agora? Como eu utilizo agora tudo isso para mudar daqui para frente, para fazer diferente daqui para frente? Exatamente. Então, é o momento de parar e de repensar tudo isso. Então, o que eu estou planejando agora? O que eu estou planejando agora para quando abriu tudo, voltou? Qual é o diferencial? Falando de empresa, qual é o diferencial que eu estou criando? Tinha empresa, gente, que não trabalhava online, que não tinha nada online, que não tinha essa... Se você não se adaptar, acabou. Cara, a gente está falando de gente que parou no tempo em 1950. Tem, a gente sabe que tem, né? Como eu estou me preparando para sair desse momento, é pegar essa retomada da economia, a retomada dos negócios, de voltar para a rua, de voltar... O que eu estou levando desse momento de diferente, de positivo, de novo? Que competência eu desenvolvi nesse momento? É isso. Para quando isso tudo acabe, eu retome de uma forma diferente. Eu traga algo diferente, porque nada vai ser igual. Nada vai ser como antes. É isso aí, Flávia, falou tudo. E para a gente fazer um overview aqui, né, do que a gente conversou, a gente tem que ter uma linha, né? E o que eu vou ver de oportunidade no momento, como eu estou lidando, como estou liderando as frentes da minha vida, as minhas relações, o meu propósito, o meu trabalho, a minha família. Ser positivo e otimista. E principalmente, que eu amo essa palavra, ser congruente. Sem dúvida. O que você fala, você faz, e o que você julga do outro, você faz a leitura para você também. Porque é isso que abre a nossa cabeça de ver a oportunidade, que é o caminho que fala, é fácil falar otimismo e positivo. O primeiro caminho é ser congruente. A Mari está perguntando se você está gravando esse live. Você grava? Então, Mari, eu vou tentar baixar depois. Eu não gravei, eu não sei como grava. Deixa eu contar uma coisa para vocês, Mari, para quem chegou depois, né, William? A gente está inaugurando essas lives aqui essa semana, gente. Então, assim, para a gente é algo muito, para mim, né? Não sei se para todos aqui,
que mudou na pandemia, né? O que eu aprendi nessa pandemia de positivo? Acho que é legal Viver no mundo trazer aqui. digital. Eu sou muito, eu sou muito olho no olho. Eu sou aquela coisa de pessoa, de pegar a pessoa e tudo mais. Então, esse momento, assim, abrindo meu coração para vocês, está sendo um momento muito difícil. Eu tô aprendendo uma nova forma de viver sem poder estar próximo, porque eu sou de toque, eu sou de pessoas, né? Então, a gente inaugurou essas lives aqui, isso é um mundo muito novo para mim. Eu estou começando a lidar com isso, então eu vou tentar baixar, vou tentar gravar. Me perdoem se eu não conseguir de todo, tá? Se vocês ouvirem minhas cachorrinhas latindo, tá, gente? Não reparem, não. Paixão É que o meu pelos marido animais. acabou de chegar em casa, né? Acabou de passar aqui, acabou de abrir Mas a ele porta, tava passar aqui pelo assistindo a corredor. gente, viu? Tava, Eu vi, ele entrou. ele tava trabalhando e acabou de voltar aqui. Eu vou tentar gravar e vou tentar colocar aqui para vocês, tá? Então, Tá bom. para fazer o overview, né, mas também para esclarecer quem estava aqui, o Instituto Flávia Ramos tem um projeto chamado Revista Pessoas e Negócios, que é uma revista online, tá? Que trata do protagonismo humano no desenvolvimento dos negócios, ok? O William Persil, honrosamente, é um de nossos colunistas, que ele é o responsável pela coluna Liderança em Voga. Então, durante toda essa semana, nós estaremos fazendo lives com colunistas da nossa revista, tá? Eu vou até já falar para vocês saberem, tá aí nos stories, mas eu vou falar, amanhã nós temos a live com Solange Corbo, tá? Da Scale U. Nós vamos falar sobre fluxo de caixa e como se prevenir e saber fazer opções nesse momento de pandemia. Então, gente, dinheiro nesse momento né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai fazer fluxo de caixa da empresa, o nosso fluxo de caixa pessoal e como é que a gente pode fazer as escolhas certas nesse momento, tá? Na quarta-feira, 8 horas da manhã, nós temos Nando Gaspar falando de formas de empreender e ganhar dinheiro na quarentena. Muito legal o tema, né? 8 horas da manhã. Quinta-feira, às 18 horas, nós temos Guilherme Char. Ele vai falar sobre como a crise mudou a forma de investir. Ele é responsável pela nossa coluna de investimento, tá? Ele é consultor de investimentos. Na sexta-feira, eu estarei com o Sérgio Cavalcante, ele é diretor de uma multinacional. Nós não podemos, infelizmente, dizer qual, tá? Que eles não permitem. Ele é responsável pela área de recursos humanos. E como é o dia do trabalho, nós vamos falar sobre o presente e o futuro do mercado de trabalho pós-Covid, tá? Então a gente tem uma semana repleta aí de lives da revista Pessoas e Negócios, que é um projeto do Instituto Flávia Ramos. Então tudo isso é muito novo, gente, tá? Só para situar o pessoal, né? Que quem entrou depois não soube disso tudo que a gente conversou no início. Mas eu vou tentar gravar, vou tentar baixar essa live e deixar ela disponível no canal do Instituto Flávia Ramos e da revista Pessoas e Negócios no YouTube, tá, gente? Prometo para vocês. Ótimo. Algumas palavras para a gente encerrar? Peguei de surpresa? Show! O que você tem a dizer aí para a gente encerrar nossa live? Bom, primeiro eu quero agradecer. O objetivo da gente fazer essa troca é que, de alguma forma, eu possa fazer vocês refletirem por experiências vividas. Tudo isso que eu comentei com vocês foi decorrente de o que aconteceu comigo, o que funciona e que eu compartilho. Meu objetivo em nenhum momento é mudar, e sim ter gatilhos para que vocês possam refletir. Não existe uma receita. Eu digo que uma carreira profissional, seja na crise ou não, ou no momento de cada indivíduo, o que você tem que pensar é que você tem que ter propósito. Por que você está ali? Qual é a sua responsabilidade ali que te deixa feliz ou não? É isso que vai traçar seu caminho. Então, tudo isso que a gente comentou, congruência, lembra que eu falei dos níveis neurológicos? É isso que vai fazer te balizar para você tomar suas decisões. Eu sinto demais as pessoas que me procuram. É o desconhecimento do medo. Ou a audácia de tentar fazer o que a intuição segue. Todas as lives que eu faço quando eu falo de carreira de empresa, do mundo corporativo, eu reforço isso. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você tem que direcionar. Você está fazendo que o seu medo te bloqueie. Ou o que as pessoas vão pensar. E, de fato, Perfeito. isso não te leva a lugar nenhum. Acho que é isso, Flávia. Muito obrigado. Nossa,
A gratidão é minha. Muito obrigada a você por ter aceito o convite. Muito obrigada por compartilhar. A única coisa, William Persil, que quando se divide é multiplicada, é o conhecimento. Sem dúvida. Então, vamos dividir para multiplicar conhecimento. E eu vou compartilhar aqui, ó, o pessoal falou assim, é pouco, os comentários, foi pouco, queria Não mais. Foi o máximo, caiu 1 hora. Parabéns, gratidão, demais, né? Não, quando você faz uma live, que a live termina em 1 hora, e a pessoa fala assim, oba, agora nós temos mais uma hora. Eu ficaria horas aqui. Muito obrigada mesmo. Essa semana tem mais, todos os dias. Fica ligado aqui no Instituto Flávia Ramos. Vamos compartilhar conhecimento, vamos multiplicar conhecimento. William, gratidão, gratidão a todos. Deixa eu tirar boa uma noite. Foto. Ah, tira, ótimo, porque eu sou péssima nisso. Aquela paradinha. Tirou? Peraí, deu ruim. Tirou Vamos lá, agora vai. Agora, deu ruim. Gente, aguenta aí mais um pouquinho. Agora vai. Ah, eu também tirei. Sumiu a tela, mas eu também tirei. Legal. Bacana. Depois Muito eu vou te obrigado, mandar lá. hein? Gente, gratidão. Amanhã às 16 horas, eu e Solange Corbo, consultora da área contábil de negócios, falando sobre fluxo de caixa, como prevenir e saber fazer opções nesse momento, tá? Eu espero vocês às 16 horas aqui amanhã. Beijo. Estaremos Beijo. online. Beijo, obrigado. Gratidão.